Olá, pessoal! Esta é a nossa aula 11 do curso de Legislação e Normas Tributárias a respeito do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços de Comunicação e de Transporte Interestadual e Intermunicipal, o ICMS. Vamos começar falando sobre alguns aspectos gerais do ICMS. Ressalto para você que este é um tributo bastante complexo e tem vários motivos para isso. Acho que dois dos motivos principais são os seguintes. Primeiro, porque o ICMS é um tributo que tem um campo de incidência bastante abrangente. Ele incide sobre a circulação de mercadorias e também sobre alguns serviços, serviços de comunicação e de transporte interestadual e intermunicipal. Então, com isso, ele já tem elementos tanto do IPI quanto do ISS, justamente porque ele é um imposto que incide sobre essas diferentes operações. Além disso, o ICMS é um imposto sobre o valor agregado, assim como o IPI. Então, ele é um imposto plurifásico que incide em várias etapas da cadeia de produção, como o IPI, e seguindo aquele sistema não cumulativo de débito e crédito que nós já estudamos no IPI e vamos revisar rapidamente nessa aula. Agora, o ICMS tem essas características sendo um imposto estadual. E por conta disso, então, ele acaba gerando um elemento maior de dificuldade para nós que estamos aplicando a legislação do ICMS, já que temos estados diferentes tributando operações que saem de um estado e terminam em outro, e com isso o tributo fica bastante complexo, bastante difícil e é bem desafiador. Mas mesmo assim, eu tenho certeza de que a partir dessa aula você vai ter mais clareza em vários desses institutos. E vamos começar então falando sobre os aspectos da fiscalidade do ICMS, como nós fazemos com todos os outros tributos que estudamos. Então vem comigo. O ICMS é um imposto fiscal. Isso significa dizer que a principal finalidade desse tributo é a arrecadação de recursos. E este é um dos tributos que mais arrecada recursos no país. Por isso, para este tributo, nós não temos aquele tratamento diferenciado que cabe aos impostos extrafiscais. Portanto, para o ICMS, nós aplicamos a regra da legalidade, segundo a qual as alterações que se aplicam a este tributo somente podem ser feitas por meio de lei. Também se aplica ao ICMS a regra da anterioridade anual, no sentido de que majorações, aumentos do tributo, somente podem produzir efeitos no exercício financeiro seguinte. Também temos a aplicação da anterioridade nonagesimal, que estabelece um prazo mínimo de 90 dias para que as majorações que são feitas no final do ano possam produzir efeitos. Originalmente, o ICMS chamava-se ICM e sua incidência estava restrita à circulação de mercadorias. Foi só com a Constituição de 88 que surgiu aqui esse conjunto de serviços que são tributados por este imposto. Então, lembre-se daquele assunto que nós falamos várias vezes. O Código Tributário, o nosso sistema tributário original, foi estabelecido em 66, pelo CTN, né? E foi reformado em 88 pela Constituição. A Constituição de 88 não criou um sistema tributário novo, ela adaptou, atualizou algumas regras que estavam lá no CTN. E com isso gerou algumas inconsistências. Então aqui, no caso do ICMS, houve a criação desses serviços que estão sujeitos a esse tributo. Então, tome cuidado, porque quando nós falamos ICMS, a gente fala, né, Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços. Mas aqui nós estamos falando de só alguns tipos de serviços, tá bom? E tem o caso das operações híbridas que eu vou mencionar para você mais daqui a pouco. Então, vamos quebrar por partes aqui para ficar mais fácil de entender. Bom, o ICMS incide quando existe a circulação de mercadoria. As mercadorias podem ser entendidas como as coisas, os bens que têm um valor econômico e que são destinadas à finalidade comercial. Então, eu só tenho mercadoria em relação aos produtos que estão sendo comercializados, estão sendo vendidos. Aqui, como ressalta o autor, né, o Ricardo Alexandre, e eu estou trazendo aqui nesta aula vários trechos do livro dele, é um livro que eu recomendo para os meus alunos, um excelente livro de direito tributário do Ricardo Alexandre.
Esses bens podem ser tanto corpóreos quanto também bens incorpóreos, tá bom? Como softwares comprados via download. Então, não é simplesmente dizer que o bem é físico ou que ele é imaterial que diz se sobre ele pago ICMS ou ISS. Eu preciso verificar se existe de fato a prestação de um serviço, e se for prestação de serviço é o ISS, ou se eu estou comprando simplesmente um produto. É o caso do ICMS. Então, por exemplo, quando eu digo aqui a respeito do software de computador, existem empresas que prestam serviços de assistência, manutenção e que criam softwares do zero para determinada empresa, né? Então, aquele programa é um programa especificamente desenhado, estruturado para uma empresa. Então, esta é uma situação em que há a incidência do ISS, porque temos aqui verdadeiramente um serviço. Agora, existem programas que não são criados com um design especial. São programas que são desenvolvidos, são vendidos, que você compra e antigamente vinha num CD, vinha num disquete e hoje em dia você baixa da internet. Então, esses programas podem ser jogos, podem ser programas, aplicações, enfim, são programas que não têm um design específico, então são vendidos como se fossem mercadorias, tá bom? Então, mercadoria para fim do ICMS é aquele bem que é comercializado, podendo ser físico ou não, tá bom? E no caso aqui da energia elétrica, nós temos a sua equiparação à mercadoria para fins de tributação. Bom, serviços. Quais serviços são tributados pelo ICMS? Somente 2 tipos de serviços são tributados pelo ICMS. Os outros serviços vão ser tributados por meio do ISS, que é um imposto municipal e que nós vamos estudar mais para frente. No caso aqui do ICMS, ele incide sobre os serviços de transporte, mas não é qualquer transporte. Precisa ser o transporte interestadual ou intermunicipal. Transporte interestadual é aquele que é feito entre um estado e outro estado. Transporte intermunicipal é aquele que é feito entre um município e outro município. Então, se o transporte for feito dentro de um mesmo município, nós não teremos aqui a incidência do ICMS, mas sim do ISS, tá bom? Então, você observa aqui que o ICMS é cobrado nesse serviço justamente porque ele é um serviço que foge da fronteira do município. É um serviço que é prestado entre municípios diferentes. Então, por isso, a Constituição entendeu ser melhor dar ao Estado a competência para legislar e tributar estes tipos de serviço de transporte. Além disso, outro serviço que é tributado pelo ISS é o serviço de comunicação. Então, serviços que estão relacionados a essa área da comunicação, que é uma área que cresce muito hoje em dia, né? Então, não só comunicação via telefone, mas também até mesmo via internet, que é o setor que cresce mais nos últimos anos. O motivo, então, da inclusão desses fatos, como eu ressaltei para vocês, é porque estes serviços costumam ultrapassar as fronteiras físicas dos municípios. Então, tome cuidado, vou dizer mais uma vez. O ICMS incide sobre a circulação de mercadorias, que podem ser físicas ou não, e incide também sobre serviços. E os serviços que estão sujeitos ao ICMS são apenas 2. Os transportes interestadual e intermunicipal e os serviços de comunicação. Os demais serviços são tributados pelo ISS. Mas existe uma terceira situação que pode gerar confusão, que é a seguinte. Imagine que eu estou prestando um serviço e esse serviço é acompanhado do fornecimento de uma mercadoria. Então, eu tenho, na verdade, numa mesma operação, essas duas coisas juntas. A mercadoria que está sendo entregue e o serviço que está sendo prestado. Nesta situação, qual tributo eu vou pagar? Vamos ver na sequência. Esse caso que eu apresentei para vocês, em que há a prestação de um serviço junto da entrega de uma mercadoria, é a situação das chamadas operações híbridas. Nestas situações, nós teremos um conflito entre o ICMS e o ISS, justamente porque os serviços, como regra, vão ser tributados pelo ISS e as mercadorias pelo ICMS. E aí fica a dúvida, qual dos dois eu pago? Eu pago os dois? Eu pago apenas um? Como que funciona?
Na aula que nós vamos trabalhar especificamente sobre o ISS, nós vamos ver que o ISS tem uma lista, tem uma lei, né? E na lei do ISS tem uma lista de serviços. Então, os serviços que são tributados pelo ISS são aqueles previstos na lei complementar do ISS. Nessas situações, então, se os serviços estiverem previstos na lista do ISS, então são serviços tributados pelo ISS, somente será recolhido o ISS sobre o valor da operação toda. Então, serviços que estão previstos na lista do ISS são serviços sujeitos ao ISS, e mesmo que exista a entrega de uma mercadoria, neste caso, a operação será integralmente tributada com o ISS. Se houver a prática de um serviço que não está na lista do ISS, ele está fora da lista do ISS, então ele não será um serviço tributado pelo ISS. Como ele não é um serviço tributado pelo ISS, então, neste caso, o ICMS será recolhido com base no valor integral da operação. Então, preste atenção. Se o serviço está na lista do ISS, paga-se somente o ISS. Se o serviço não está na lista do ISS, paga-se somente o ICMS. Existe, por fim, uma terceira situação, que é a situação em que a própria lista do ISS diz que aquele serviço estará sujeito à tributação conjunta do ISS e do ICMS. Então, nestes casos aqui, quando a lei do ISS diz que o serviço será tributado pelo ISS e a mercadoria será tributada pelo ICMS, então, nestas situações, o contribuinte deve recolher os dois tributos, separando, então, os dois valores em duas notas fiscais diferentes. Uma do ISS para o serviço e outra do ICMS, que é para a mercadoria. Então, repetindo mais uma vez, mercadorias na lista do ISS sujeitas ao sujeitas então à operação inteira ao ISS. Mercadorias serviços não previstos na lista do ISS, então a operação inteira é tributada pelo ICMS. E situação em que a própria lei do ISS determina a tributação em separado, o contribuinte paga ISS e ICMS, o ISS com base no valor do serviço e o ICMS com base no valor da mercadoria. Esta é a situação complicada, difícil das operações híbridas. Temos que considerar também algumas semelhanças do ICMS com o IPI. Então, no que diz respeito a esse assunto, nós temos nos dois casos a aplicação do princípio da seletividade. Você deve se lembrar da nossa aula a respeito do IPI, que a seletividade é aplicada nos impostos sobre o consumo e tem a finalidade de tributar as mercadorias que estão sendo ali objeto da tributação de acordo com a sua essencialidade. Então, produtos essenciais têm uma tributação mais baixa, produtos supérfluos têm uma tributação mais alta e produtos que são prejudiciais têm uma tributação mais alta ainda. Então, o princípio da seletividade se aplica no caso desses tributos que estão incidindo sobre o consumo, seja no caso do IPI, seja no caso do ICMS. Eu só ressalto para você o seguinte, a seletividade no caso do ICMS é diferente da seletividade do IPI, porque no caso, o ICMS poderá ser seletivo. Então, o que isso significa dizer? No caso do IPI, o IPI é um tributo federal, então ele é seletivo. A Constituição já fixou que ele será seletivo. Agora, o ICMS é um tributo estadual, então ele poderá ser seletivo de acordo com a legislação daquele estado. Então, nessa situação, a Constituição não disse que o ICMS será seletivo, como disse em relação ao IPI. Ela disse que o ICMS poderá ser seletivo. Então, veja aqui o trecho do Ricardo Alexandre que eu separei para você. Olha, caso o legislador estadual opte por adotar a seletividade, as alíquotas deverão ser fixadas de acordo com a essencialidade do produto, sendo menores para os gêneros considerados essenciais e maiores para os gêneros supérfluos. Então, se o ICMS for seletivo, ele irá seguir esse mesmo desenho do IPI.
Agora, nada obriga o Estado a trazer um ICMS seletivo. O Estado vai ter liberdade para estabelecer a sua legislação, trazendo um ICMS seletivo ou não. Tá bom? Então, a Constituição deu esse poder para os estados podem fazer um ICMS seletivo ou podem optar por uma tributação não seletiva. Tá legal? O IPI sempre será seletivo, porque ele é um tributo federal e a Constituição já disse que o IPI deverá ser seletivo. Outro traço importante que aproxima o ICMS do IPI é a não cumulatividade. Os dois tributos são plurifásicos, no sentido de que tanto o ICMS quanto o IPI são devidos nas diferentes etapas da cadeia de produção. Então, sempre que a mercadoria circula de uma etapa da cadeia para outra, haverá a incidência do ICMS. Nós vimos na aula do IPI a diferença de uma tributação cumulativa e não cumulativa. Aqui eu vou retomar esse assunto muito rapidamente e se você tiver alguma dúvida, eu sugiro que você volte à aula do IPI, porque lá eu explico com um pouco mais de detalhe. Então, se a tributação é cumulativa, isso significa dizer que o tributo pago na operação anterior é acumulado na operação seguinte, porque a tributação vai incidir em cheio sobre o valor da venda daquela mercadoria, daquele produto. Então, como aquele produto já foi tributado no momento anterior, na segunda operação eu estou tributando em cima do valor que já foi tributado. Isso gera um efeito em cascata que faz com que o valor final do tributo fique cada vez maior. E isso acontece porque justamente a tributação está considerando cada operação isoladamente, sem haver compensações entre uma etapa e a outra. Então vamos imaginar aqui no exemplo, o A vende para o B para o C e o C vai vender para outras pessoas na cadeia de produção, para o D, para o E, para o F. Então, no exemplo que nós vimos na aula do IPI, um preço de R$100, uma alíquota de 10%, o imposto devido seria 10%. Se agora o B faz a venda para o C com o preço de R$200, note que aqui nesse preço de R$200, evidentemente já está o valor que o B pagou comprando o produto do A. Então aqui já existe o preço, o valor do tributo que o A pagou de ICMS, se o ICMS fosse cumulativo, não é o caso, aqui é só um exemplo. A alíquota seria de 10%, o imposto total do B seria maior do que o do A, seria de 20%. Por fim, o C, se fizesse uma operação de venda de R$400, também com uma alíquota de 10%, que eu estou mantendo estável aqui nestas operações, você veria que o imposto ficou maior ainda, de 40%. Então, existe progressivo acréscimo do valor final tributado, justamente porque eu estou considerando cada operação isoladamente, tributando o valor da operação em cheio, sem descontar o valor do tributo cobrado na operação anterior. Então, nós vemos que o total tributado aqui foi de 70, 10 do A, 20 do B e 40 do C. O ICMS não é, então, um tributo cumulativo. O sistema do ICMS e do IPI é o sistema da não cumulatividade. Então, isso que nós vimos agora, aqui na esquerda, é só um exemplo. Então, como que é, na prática, de maneira bem simplificada, a incidência do ICMS? É bastante semelhante à do IPI. Então, o A vendeu para o B por um preço de R$100, com uma alíquota de 10%, ele vai ter um imposto devido de 10%. Como não existe ninguém antes do A na cadeia de produção, o A vai ser a primeira pessoa que está pagando o tributo. Portanto, aqui o valor de tributo final que ele paga será de 10%. Ele não tem como se compensar de nenhum tributo. Tudo bem? O B está fazendo uma operação que custou aqui R$200, alíquota de 10%. O débito do B é de 20, porém você observa aqui que já houve o pagamento de 10 no A. Então, o B vai pegar o débito que o A teve e vai se creditar deste valor. E, portanto, vai, creditando-se do imposto pago pelo A, somente pagar R$10 de imposto, porque é 20 menos 10, tá certo? O C é uma situação semelhante. O C faz uma venda de 400 com uma alíquota de 10%. Temos então um débito de 40, que é 10% de 400, mas o C irá se creditar do valor do tributo que foi pago aqui
pelo B, tá certo? Na verdade, estes 20 aqui que nós estamos vendo foram pagos tanto pelo A na primeira operação, quanto pelo B na segunda operação, tá certo? O B só pagou a diferença de 20. Então, aqui o C vai se creditar desses 20, que foram pagos pelo A e pelo B, e, portanto, o valor final de tributo devido será de apenas... será reduzido, tá certo? Será de apenas 20. E aí nós temos aqui no final da cadeia uma tributação de 40. Você observa que existe uma diferença bastante nítida entre as cargas tributárias nos dois casos, tá certo? E você observa também que se eu fosse tributar somente o último integrante dessa cadeia de produção, que é o C, né, nesse exemplo que eu estou te trazendo, ele pagaria 40 de imposto, tá certo? Então, o valor que o C, que seria a tributação da última etapa da cadeia, foi a mesma coisa que o valor final pago de tributo. Nós vemos que aqui não é o que acontece, porque nesta situação, 10% de 400 seria 40, né? Mas, na verdade, houve uma carga tributária de 70. Então, justamente, existe uma diferença aqui, porque existe um acúmulo, existe um tributo que está sendo cobrado em cima do outro. Tá bom? Então, isso é a não cumulatividade e o ICMS, assim como o IPI, será também um tributo não cumulativo. Para o ICMS, é muito importante nós discutirmos quem são os sujeitos passivos. Isso porque a lei que trata do ICMS, a chamada Lei Candir, dispõe no seu artigo 4º que será contribuinte do ICMS qualquer pessoa física ou jurídica que realize com, olha o destaque aqui, habitualidade ou em volume que se caracterize intuito comercial, operações de circulação de mercadoria ou prestações de serviço de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior. Então, nós temos aqui que, como regra, é contribuinte do ICMS a pessoa que está realizando aquela operação com habitualidade, porque aquela é a atividade daquela empresa, né? Ou então porque ela está praticando aquele ato com um volume que caracteriza esse intuito comercial. Então, isso aqui, esta regra é bastante importante para que a gente possa diferenciar, daqui a pouco, quem é o contribuinte do ICMS, que é justamente quem faz esse tipo de operação, e quem não é contribuinte do ICMS. E nós vamos ver que existe também um tratamento diferenciado quando nós temos um contribuinte, que é o destinatário final, ou quando nós temos uma pessoa que não é contribuinte e que é a destinatária final. Vamos falar disso quando falarmos das alíquotas do ICMS mais para frente. Eu quero só ressaltar aqui, para a gente encerrar esse ponto, os casos especiais que dispensam a habitualidade, o volume e o intuito comercial. São as situações do importador de mercadorias ou bens, qualquer que seja a sua finalidade. Portanto, se você comprar, por exemplo, um carro importado e você faz a importação daquela mercadoria, não importa que você comprou aquele carro para consumir como usuário final. Nesta situação, eu vou considerar você contribuinte do ICMS, mesmo que você não pratique importação com habitualidade e mesmo que você não pratique em volume que caracterize intuito comercial. Então, na importação, o ICMS é tributado a despeito, né, apesar de não existirem essas características aqui da habitualidade e do volume. No caso do destinatário do serviço prestado no exterior ou cuja prestação tenha se iniciado no exterior, bastante semelhante com o que eu falei agora há pouco do importador. Adquirente em licitação de mercadorias ou bens apreendidos ou abandonados. Então, quando existe a apreensão de uma mercadoria, ou então se ela foi abandonada, você deve se lembrar que a Receita Federal vai fazer um leilão, né? A Receita Federal não, né? No caso, a Receita Estadual aqui está cobrando esse ICMS, porque foi feito um leilão daquela mercadoria. Então, agora a Receita Estadual vai cobrar o valor do ICMS daquela pessoa que fez a aquisição da mercadoria que foi abandonada ou foi apreendida. Tudo bem? E por fim, o adquirente de lubrificante e de combustíveis líquidos e gasosos derivados de petróleo e energia elétrica oriundos de outro estado, quando não destinados à comercialização ou industrialização. Nestas situações, este adquirente será contribuinte do ICMS, a despeito de não fazer a contratação com habitualidade ou em volume comercial. Para encerrar esta parte,
vamos falar então sobre o lançamento. Você já está acostumado, vou ser bem rápido, dizendo que o lançamento é um procedimento administrativo que verifica o fato gerador, determina a matéria tributável, estipula o montante de tributo devido, quanto será pago pelo tributo, identifica o sujeito passivo e propõe a aplicação de uma penalidade. Temos o lançamento de ofício, que é feito pelo fisco, quando ele já tem todos os elementos necessários para conhecer os fatos que aconteceram e o direito a ser aplicado. Temos o lançamento por declaração, quando o contribuinte tem que prestar uma informação para o fisco, declarando os fatos que aconteceram, e o fisco, então, de posse dessas informações, aplica o direito e faz a cobrança do tributo. Por fim, o lançamento por homologação, que é o caso do ICMS, é aquele em que o contribuinte presta as informações de fato, declara o que aconteceu e aplica o direito, efetuando o pagamento antecipado do tributo. O fisco se limita a apenas concordar ou discordar do que o contribuinte fez. Homologar, você sabe que significa concordar. Então, no lançamento por homologação, o fisco apenas concorda ou discorda daquilo que o contribuinte fez. Tá bom? Então, com isso, nós encerramos essa parte inicial do ICMS, mas nós temos bastante coisa para falar ainda desse tributo. No próximo vídeo, nós vamos falar das alíquotas do ICMS, das diferenças entre as operações internas e das operações interestaduais e como se dá a aplicação das alíquotas. Então, eu espero você no próximo vídeo para a gente tratar desse assunto complexo e bastante importante do ICMS.